Olá, crianças! Boa tarde, boa noite, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, a nossa equipe de louvor Kids E nós viemos aqui hoje mais uma vez para adorar o nome de Jesus. E nós vamos ensinar a vocês mais uma música nova. Quem gosta de aprender música nova? Levanta a mão aí! Eu! Então presta muita atenção, porque também ela é bem fácil para você aprender. É só você olhar com muita atenção, com o olhão bem aberto, que você vai aprender e fazer junto conosco, combinado? Então vamos lá? Todo mundo agachadinho. E ela começa assim. Uma sementinha de flor escondida no chão. Dormia um sono sossegado e bom. Veio a chuva, o sol brilhou, a sementinha mexeu, mexeu e acordou. Saiu de uma casa muito apertada, esticou os galhos e ficou ajeitada. Depois cresceu, cresceu, cresceu e trepou no varal e cheinha de flor alegrou o quintal. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Todo mundo abaixa agora, todo mundo abaixa. Vamos lá. De novo para vocês aprenderem. Todo mundo lá embaixo. Ok, não. Embaixo. Quem está em pé tem rabo de jacaré. Lá embaixo, vamos lá. 3, 2, 1. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Abaixou. Vamos lá. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Abaixou e se liga na velocidade. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Abaixou! Aê! A última! Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, Vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima. Assim, 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 assim. Eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Aleluia! Glória a Deus! Se liga você, faça aí a sua coreografia, manda o vídeo para o grupo dos pais EBD ou para o Instagram do tio Átila, que você garante lá o seu Kit Kat, assim que a gente voltar lá nos cultos, ok? Uhul! Tchau, criançada! Tchau, beijo! Oi, crianças! Olá, pessoal! Um olá para os meninos! E agora um olá para as meninas! Quero ver quem é que tá mais animada aí, hein? Na aula passada eu falei para vocês que o nome do nosso bebê era Moisés. Mas quem sabe o que significa Moisés? Vocês procuraram saber? Ah, pois é! Moisés significa tirado das águas. Lembra que a mãe dele achou um jeito de tirar o filhinho dela da morte, de livrar o filhinho dela?
porque ele escondeu em casa. Depois, quando ele foi crescendo e chorando muito, não tinha mais como esconder, aí ela fez um cestinho, cobriu ele todinho com piche, fechou, colocou o filhinho e pôs no rio. Por isso, o nome dele ficou sendo Moisés, porque ele foi tirado das águas. E hoje nós vamos continuar essa história com o tema de hoje, as 10 pragas do Egito. Veja lá, hein? Preste atenção, porque você vai aprender muito e você vai ver o quanto nosso Deus é forte e poderoso. Amém? Deus abençoe. Vamos lá? O tempo passou. Moisés cresceu e tornou-se um homem forte e muito inteligente, pois havia sido criado no palácio pela princesa, a irmã de Faraó. Um dia Moisés cometeu um pecado e por causa deste pecado ele teve medo e fugiu para Midian. Lá ele casou-se e teve filhos. Os filhos de Israel eram escravos no Egito e estavam sendo maltratados por eles. Então, eles oraram e clamaram a Deus, que se compadeceu deles e disse a Moisés: Moisés, o meu povo está sofrendo por causa dos egípcios. Eu irei livrar o meu povo e os levarei a uma terra muito grande, que mana leite e mel, e você é a pessoa que eu escolhi para libertar o meu povo. Então, se prepare, porque você irá diante de Faraó e dirá a ele para deixar o meu povo ir embora para me adorar. Moisés ficou com muito medo desta missão, mas Deus disse que seu irmão Arão iria com ele para ajudá-lo a falar com Faraó. E lá se foram eles. E disseram a Faraó: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó perguntou: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor e nem deixarei ir a Israel. Eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa a gente ir, caminho de 3 dias, para oferecermos sacrifícios ao nosso Deus. Se você não deixar, ele ferirá o Egito com pragas e pestes, e você verá que com mão forte ele livrará Israel. Mas Faraó não se importou e disse: vocês estão atrapalhando o trabalho dos hebreus, vão embora daqui. E Faraó aumentou ainda mais o trabalho deles. Então o Senhor disse a Moisés: o rei Faraó está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o seu bastão e espere Faraó na beira do rio e diga-lhe o seguinte: Moisés diz: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora Faraó não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que por causa daquilo que ele vai fazer agora, Faraó vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó Faraó, agora eu vou jogar este bastão no rio, e quando ele cair, a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer todos, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele. Assim como Deus mandou, Moisés disse a Arão para estender o seu bordão sobre as águas do Egito, e estas se tornaram em sangue. As águas dos rios, dos lagos, dos vasos de barro e de pedra, todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram todos e começou a cheirar muito mal.
Ninguém podia nem conseguia beber das águas do rio. Eles ficaram com nojo porque se tornaram em sangue. Mas Faraó, com o coração duro, não deixou o povo ir embora. Depois, Deus fez com que os rios produzissem rãs em abundância e subissem do rio para as casas. Elas entraram nos quartos, nas camas, nos fogões, nas panelas, até mesmo na comida. Em todo lugar tinha rãs. Faraó pede a Moisés que clame a Deus para que ele retire as rãs do meio do Egito. Moisés clama ao Senhor. Todas as rãs morreram nas casas e nos pátios dos palácios. Eles juntaram tudo em montões e cheirou muito mal. Quando o Faraó viu que as rãs morreram, continuou de coração duro e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos sobre toda a terra. E assim ele fez. Levantou a sua vara, feriu a terra, e os piolhos se espalharam sobre os homens e os animais. Todos se coçavam. Foi um horror. Mas Faraó continuou com o coração duro. O Senhor disse a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e diga a Faraó para deixar o meu povo ir para que me sirva. Se ele não deixar, eu enviarei enxames de moscas sobre ele, sobre os seus oficiais e sobre todo o seu povo, nas suas casas e nas casas dos egípcios. Mas sobre o meu povo não enviarei, para que todos saibam que eu sou o Senhor e que salvo o meu povo. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, nas casas dos seus oficiais e de todos os egípcios, mas nas casas dos hebreus as moscas não entraram. Faraó pediu a Moisés que clamasse ao Senhor para que ele retirasse as moscas de suas casas, e ele deixaria o povo ir. O Senhor fez as moscas saírem e foram todas embora, mas o coração de Faraó endureceu e ele não deixou o povo sair. Em seguida, o Senhor disse a Moisés que falasse com Faraó: deixe o meu povo ir, para que me sirva, porque se você se recusar, a mão do Senhor virá sobre os teus animais, sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre o gado e sobre as ovelhas, e os ferirá com pestes gravíssimas e morrerão. Faraó não se importou. Deus enviou a peste sobre os animais e eles morreram. Mas os animais dos filhos de Israel não morreram. O Senhor fez diferença entre aqueles que serviam e aqueles que não serviam a Deus. Faraó mandou ver, mas os animais dos filhos de Israel não morreram. Mesmo assim, ele endureceu o coração e não deixou o povo sair. Disse também o Senhor a Moisés: apanhe mãos cheias de cinzas do forno e atire para o céu diante de Faraó. Elas se tornarão em pó e virão sobre todo o Egito, e tornará em tumores sobre os homens e os animais. Mas Faraó endureceu o coração e nem ligou para eles. Disse o Senhor a Moisés: levanta pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diga a ele: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Caso contrário, enviarei mais pragas ainda. Faraó não importou com essa palavra. Deus enviou uma chuva forte sobre os egípcios, mas esta não era uma chuva comum, foi uma chuva de granizo. Todos os que estavam no campo morreram, tanto homens como animais. Nem assim Faraó deixou o povo ir embora. Deus também enviou sobre o Egito uma nuvem de gafanhotos. Eles comeram tudo que sobrou da chuva de granizo. Faraó disse a Moisés: tá bom, mas devem ir somente os homens. As mulheres e as crianças e o seu gado ficarão aqui. Mas Moisés não aceitou. A chuva de granizo caiu e foi terrível.
O Senhor chamou Moisés novamente e disse a ele: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre o Egito. Moisés estendeu as mãos e houve trevas densas que podiam até apalpar. Nenhum egípcio podia sair. Durante 3 dias foi assim. Ninguém conseguia ver nada. Tiveram que ficar em casa. Mas sobre os egípcios não tinha trevas. Estava tudo claro. E Deus fez diferença entre aqueles que o serviam e aqueles que não o serviam. Mas o coração de Faraó endureceu novamente e não deixou o povo ir. Tudo isso aconteceu porque o Senhor mesmo endureceu o coração de Faraó para mostrar seus sinais e com mão forte libertaria o seu povo. Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os rebanhos e o gado de vocês. As crianças também irão junto. Moisés respondeu: como iremos adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios a Ele, se o nosso rebanho e o nosso gado não vier conosco? Precisamos deles para oferecer ao Senhor. Temos que levar tudo que é nosso. Nenhuma unha ficará. Faraó ficou furioso e disse a Moisés: retira-te da minha presença e fiquem sabendo que vocês não verão o meu rosto nunca mais. Moisés respondeu: isto é verdade, porque nunca mais eu verei o seu rosto. Então Deus disse a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, e depois ele deixará o meu povo ir. Na verdade, ele vai expulsar todos vocês. Esta foi a 10ª e última praga, mas foi a mais dolorosa. O Senhor disse a Moisés: diga ao meu povo que cada família tome um cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito. Ofereçam como sacrifício a mim. Tomem o sangue dele e passem nos umbrais das suas portas. A carne dele vocês comerão. Aqueles que me obedecerem ficarão livres desta praga. Mas os egípcios não obedeceram ao Senhor. À meia-noite, como havia dito, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde os filhos dos servos, dos oficiais e até mesmo o filho de Faraó. Mas os filhos dos hebreus não morreram, pois eles foram obedientes. Depois disto, Faraó mandou todos irem embora. Ele os expulsou do Egito. Foi a forte mão de Deus, e não o poder humano, possuído por Moisés, que operou todos estes sinais diante de Faraó. Estas pragas eram para convencer Faraó de que o grande Eu Sou é o único Deus e de que era dever dele deixar Israel ir para que pudesse servir ao Senhor. Uau! Que palavra tremenda, não é mesmo, crianças? Vocês viram como Deus foi poderoso e que mão forte Ele tirou o povo dele da escravidão do Egito. Foram 10 pragas, 10 sinais, 10 prodígios, milagres que Deus realizou para mostrar o quanto Ele é forte e poderoso para poder livrar o seu povo. E assim, crianças, como Ele livrou o povo dele naquele tempo, com aqueles sinais, Deus todo o tempo está nos livrando do mal. Deus está nos protegendo, nos guardando, e Ele faz milagres em nossas vidas. Quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, Ele nos ouve. E quando Ele nos ouve, Ele nos responde e entrega nas nossas mãos um milagre, que é a resposta das nossas orações. Agora eu vou chamar os nossos 2 amigos, o Moisés e o Arão, que são os nossos atores, e eles vão orar conosco. Eu quero agradecer, a coragem, a bravura desses 2 aqui, e queria orar com eles e com vocês.
para que Deus guarde essa palavra em nossos corações para que a gente possa também praticá-la. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos muito por essa palavra poderosa e confiamos, Senhor, que Tu és o mesmo. O Senhor é o mesmo Deus que realizou todos aqueles sinais, todos aqueles milagres, e com mão forte o Senhor tirou o teu povo do Egito. Deus, assim como o Senhor fez milagres naquela época, o Senhor ainda faz hoje. E nós oramos agora para que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos orar com muita fé e poder receber do Senhor a resposta e os milagres que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Que hoje cada menino e cada menina receba em seu coração essa palavra e receba também, assim como eles foram libertos, foram salvos, que eles também recebam a salvação em seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, meninos. Vamos nos despedir do pessoal? Tchau, pessoal!